Boa noite, meus amores do Você Mais Leve. Tudo bom com vocês? Como foi essa semana? Já fizeram as mudanças, né? Sejam muito bem-vindos ao café, almoço e jantar do Você Mais Leve. Qual que é o benefício do programa Você Mais Leve? Você consegue ter uma saúde mais leve, não só o peso mais leve, é muito mais completo do que isso. Você vai ter uma saúde mais leve. Ontem, nós vimos que você vai ter uma cabeça mais leve, um sono mais leve, a gente vai ver hoje, certo? Então, a gente quer que você tenha uma vida mais leve como um todo, no geral, com uma saúde plena, uma saúde zoe, isso que a gente quer para você, tá bom? Bom, gente, quem não me conhece, eu sou Sandra de Carvalho Pinto Ribeiro, eu sou nutricionista do Você Mais Leve, e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito especial. O tema de hoje é um tema que, principalmente depois da pandemia, influenciou na vida de muitas pessoas. E hoje vocês vão saber o porquê que hoje nem todo mundo tem um sono perfeito. O nosso tema de hoje é sono, certo? Hoje a gente tem visto, né, em artigos publicados, que o remédio que está sendo muito comprado no mundo inteiro, está aumentando cada dia mais a quantidade de pessoas que estão ingerindo esse tipo de medicação, né? Tomando esse tipo de medicação para dormir. Gente, hoje vocês vão saber o que leva uma pessoa a perder o sono, o que leva a pessoa a ter insônia e como fazer para reverter isso. Boa noite, Deise. Boa noite, Lari Fabrim. Muito boa noite, muito bem-vindas, viu? Bom, gente, o que é o sono? O sono é um estado, olha, vou ler a definição de um sono, tá? É estado fisiológico caracterizado pela insensibilidade dos sentidos e pelo repouso que proporciona. Então, gente, o sono é você praticamente desmaiar, não sentir nada, né? Você fica totalmente relaxada, totalmente desligada. Isso que é uma definição de sono, tá? Tem outra definição de sono. O aumento de consumo dessas medicações para dormir tem aumentado muito. Andréia Cavada, seja muito bem-vinda, Andréia. O sono, ele interfere em várias partes da nossa fisiologia. O sono interfere em tudo. Sem sono não há vida, gente. Não há vida, porque o sono interfere em um monte de coisa, um monte de mecanismos do nosso organismo. O sono, ele é importante para tudo isso. Ele age em várias áreas, ele repara o nosso organismo. Sabe o que ele faz, o sono com o nosso organismo? É como se a gente tivesse a nossa maquininha, né? O nosso corpinho é a nossa maquininha. E aí a gente pega e vai gastando essa maquininha o dia inteirinho. É que nem o carro, vai. O carro você pega, você anda. Aí depois tem que pôr gasolina, senão ele não anda mais, né? Então, assim é o nosso sono. O nosso sono durante o dia, a gente vai gastando energia, né? Porque a gente gasta energia para andar, a gente gasta energia para fazer as nossas atividades do dia a dia, e tudo isso vai consumindo a nossa máquina, né? Vai gastando a nossa máquina. E aí, quando chega de noite, o sono vai fazer a manutenção de tudo. Olha só que interessante. Então, uma pessoa que não dorme não tem manutenção. É aquele carro que por exemplo, ou carro ou uma casa, né? Vamos comparar com uma casa. É como uma casa que quebrou a fechadura e você deixou para lá, daqui a pouco a porta caiu, despencou, você deixou para lá, daqui a pouco a janela pegou e alguém atirou uma pedra, quebrou o vidro e você deixou para lá, daqui a pouco está um mausoléu, certo, gente? A mesma coisa é o nosso organismo. O nosso organismo, ele precisa de reparações, ele precisa de manutenção, ele precisa de reforma nele. E quem faz tudo isso é o nosso sono, tá? A função do sono, além de tudo isso, gente, o que é importante vocês saberem? O que vai ser essa live? Essa live eu vou explicar para você o que vai ser, né? Eu vou explicar para vocês o que é o sono,
Como faz para reparar esse sono? Como faz para restaurar esse sono? Que o sono que é o reparador, a gente vai restaurar esse sono. Como a gente faz isso, certo? E aqui não é, com certeza, uma live para só dar receitinha para você de sono. Olha, o remedinho tal, mas o remedinho tal. Esse não é a intenção dessa live, tá? É muito mais que isso. Eu vou explicar para vocês o que faz o sono, como restaurar esse sono e o que precisa para fazer para restaurar esse sono com as coisas naturais, coisas do dia a dia, você consegue restaurar o sono, tá bom? Bom, gente, o que o sono interfere? Olha só, lembra que eu falei? Ele repara tudo, né? Ele repara o nosso organismo, ele é como se estivesse fazendo a manutenção de tudo isso. Manutenção de hormônios, os hormônios são produzidos, são modulados durante a noite, certo? Então, quando você não tem um sono reparador, os seus hormônios também ficam todos descontrolados. Então, descontrolando o hormônio, o que você tem também? Descontrole de peso. Você pode descontrolar a pressão arterial. Você você vai ter muito mais estresse. A sua cognição, a sua memória, tudo isso depende desse sono. Então, sua cognição, sua memória vai ser toda afetada. Então, seu trabalho também vai ser afetado, né? Pode interferir na compulsão alimentar, porque ele modula hormônios que controlam a compulsão alimentar. Então, você que quer ficar mais leve no corpo, lembra que também você tem que ficar mais leve no seu sono. Porque se você não ficar mais leve no seu sono, você não vai ter aquele corpo que você quer. Por quê? Porque vai aumentar a compulsão alimentar, você não vai ter controle disso, certo? Outra coisa, o sistema imunológico. Durante o sono, por reestruturar todos esses hormônios, por fazer uma modulação hormonal, pelo sono, fazer uma regulamentação de tudo, né? Então, o seu sistema imunológico, ele depende disso também. Então, pode cair sua imunidade. Você já reparou que tem gente que, por exemplo, fica muito tempo sem dormir por algum motivo ou por algum problema familiar, tal, e de repente a pessoa pega e começa a ficar gripada, cai a imunidade? Umas começam a ter herpes na boca e tudo mais. Então, por causa disso, porque o sono, ele vai revigorar tudo isso, ele vai ser um regenerador, né? E outra coisa, né? Já ouviu falar? Eu preciso tirar o sono da beleza. Pois é, interfere inclusive na pele, na sua cutis. Então, se você não tem um sono reparador, você também vai interferir na sua pele, você vai interferir todinho no seu tecido da pele, certo? Então, você não vai ficar tão bonita assim, tão vistosa assim. Então, você tem que ter um sono reparador. Boa noite, Milena! Seja muito bem-vinda! Bom, gente, então, o que acontece, né? A função do sono. O que faz o sono? Primeiro, ele repara as funções orgânicas, né? Durante o dia, o sono regenera a vida, certo? E durante a noite, você prepara para o seu dia seguinte. E durante o dia, você prepara para ter um sono bom. Olha só que interessante. Durante o dia, você regenera a noite. E durante a noite, você regenera seu dia. Olha só. Se você não tem um sono muito reparador, o seu dia vai ser terrível. Você não vai ter energia, você vai pegar e ficar cochilando o tempo todo, você vai ficar com aquela sonolência, querendo que o mundo termine em barranco para você morrer sentada. Com tanta falta de energia você fica quando você não tem um sono reparador, certo? Durante o sono também é produzida melatonina. A melatonina é um hormônio que, além de fazer dormir, ele está envolvido em um monte de coisas no nosso organismo, até prevenção de câncer também. Tem alguns trabalhos mostrando até isso, tá, gente?
protege o seu sistema nervoso central. Bom, se protege a cognição, se ali é produzido os hormônios serotonina, lembra que a gente sempre falou, né? E se você, no intestino produz serotonina. Só que essa serotonina também, ela também vai auxiliar no sono. Então, se você tem um sono que não foi tão reparador, isso vai influenciar também na cognição e na saúde do seu cérebro. É como se você estivesse envelhecendo o seu corpo durante o dia e reparando à noite, envelhecendo durante o dia e reparando à noite. Então, uma pessoa que não tem um sono reparador, ela envelhece muito mais rápido. Ela pega e começa a perder a energia, perder vivacidade, tanto de pele como dos órgãos. É como se tivesse os órgãos entrando em velhice, envelhecendo, cada órgão, tá? Porque todos eles dependem do sono. O sono é vida, tá bom? Bom, ele muda o comportamento social e alimentar. Por que ele muda o comportamento social e alimentar? Quando você não tem sono, você descontrola os hormônios. Você descontrolando os hormônios, você aumenta a compulsão alimentar. Pronto, já expliquei como que aumenta a compulsão alimentar. Você não tendo sono, você não tem energia durante o dia, por alterar os seus neurotransmissores, você começa a ficar irritada e você começa a ficar uma pessoa insuportável para ter convívio com as outras pessoas. Porque você se irrita, tudo você se incomoda, né? Então, isso daí ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que está todo tempo irritada, todo tempo te dando uma, né? Então, o que acontece? Então, olha só a importância do sono. Até no convívio social, ele vai te ajudar, certo? Outra coisa, na manutenção da memória. Então, quando você não tem um sono reparador, você também não consegue, a tua memória começa a ficar mais falha. Aumenta o sistema imunológico, sistema de osso e músculo, gente. Olha, tudo no nosso organismo depende desse sono, certo? Energia, disposição, tudo isso. O que acontece, gente? Muitas pessoas, depois da pandemia, por que na pandemia teve muitas pessoas começaram a tomar remédio para dormir, muitas pessoas começaram a ter depressão, muitas pessoas começaram a diminuir o processo social, né? Então, o que acontece? O que foi acontecendo com tudo isso, né? Alteração da memória, alteração de todos os fatores neurais nossos, né? Então, o que vai estar acontecendo, gente? O sono, ele vai fazer a manutenção da melatonina. E essa melatonina envolve em vários setores, né? Para você ter um sono de qualidade, a gente tem 3 fases do sono. A fase 1, certo? Que é a fase de indução do sono, é quando você começa a pegar naquele soninho gostoso. A fase 2, que é a fase da manutenção desse sono. A fase 3, né? Que é a fase que você... A fase da manutenção, e a fase 3 é a fase que já está começando a trabalhar para você se despertar. Entendeu? É isso que é importante, gente, no sono. Então, o que acontece? Dependendo do tipo de sono que você tem, você pode estar interferindo, você pode estar sabendo o que está acontecendo com a pessoa, né? Por exemplo, primeira fase, indução. Se você tem uma dificuldade de pegar no sono, é um tipo de problema que você está tendo. Então, você tem que direcionar o tratamento para isso. Quando você tem uma dificuldade em manter o sono, por exemplo, chega lá pelas 3 horas, você começa chega pelas 3 horas da manhã, você acorda, você desperta, e aí você não consegue pegar no sono, né? E aí o que acontece? Quando você não consegue pegar no sono,
você tem o aumento, quando você não consegue pegar no sono, é porque você tem a diminuição, você não está tendo a começo de produção de melatonina, de serotonina, para poder te diminuir, começar a fazer você pegar esse sono. Quando você não consegue manter o sono, que é você acorda lá pelas 3 horas da madrugada, você desperta. Isso é a maioria das pessoas, gente. A maioria das pessoas não conseguem manter um sono à noite. O que aconteceu? Durante a pandemia, começou a ter muito disso. Por quê? Porque durante a pandemia, as pessoas ficavam dormindo até mais tarde, né? Chegava, acordava muito mais tarde. Isso começou a alterar todo o ciclo circadiano dessas pessoas. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas não produzem mais hormônio, melatonina, de forma controlada. Começou a produzir muito mais cortisol durante a noite e deixou de produzir a melatonina. Aí, quando chega no dia, ele começou a produzir melatonina e diminuiu a produção de cortisol. E o que aconteceu? A pessoa não consegue dormir, fica que nem um zumbi à noite, sem conseguir dormir, e no dia ele começa a produzir a melatonina, e aí não tem energia para nada, porque o corpo quer dormir, certo? Então, isso que acontece quando começa a acontecer a alteração do ciclo circadiano. Como que é esse ciclo circadiano? É o seguinte, quando começa a chegar de manhã, a gente precisa começar a produzir cortisol. Por isso que a luz do sol, né, quando bate na persiana e tal, isso vem no seu olho vai lá no seu hipotálamo, e lá no seu hipotálamo, ele pega alerta para a produção de cortisol. O cortisol, ele vai ser produzido para quê? Para você ficar em alerta, né? Para você ficar acordado. E aí, o que acontece? Você ficou acordado, e quando chega lá pelas 6 horas da tarde, começa a escurecer. Quando começa a escurecer, o nosso corpo automaticamente vai começando a produzir a melatonina, porque o escuro começa a ajudar a produzir essa melatonina para quando chegar de noite a gente dormir. E aí fazer esse sono reparador, certo? Então, o que acontece? Quando você começa a dormir muito tarde, ficar com luz acesa, muito clara, né? Uma luz muito clara, branca, azul, tal, o seu cérebro, ele entende que está na hora de acordar. Então, por exemplo, vamos supor que você fique no celular por bastante tempo. Essa luz do celular, da tela do computador, ela entra pelos nossos olhos, vai até o hipotálamo e avisa, tem que produzir cortisol, porque tá dia. Principalmente se for uma tela azul, tela branca. Então, ele faz esse processo. E aí, aumenta o cortisol. Aí, o que acontece? Você fica acordada, você não consegue dormir, certo? Então, quando aí você teve esse aumento de cortisol, certo? Outra coisa, o estresse durante o dia. Lembra que eu falei? Durante o dia você vai preparar sua noite, e sua noite vai preparar seu dia, certo? Se durante o dia você ficou muito estressada tal, e chegou em casa, ainda foi trabalhar, muita gente está trabalhando home office, né? Então fica lá e às vezes teve problema na empresa e você respondendo no computador, na tela do computador que já está clara, mas aquele estresse todinho tal, aquilo lá no seu cérebro está criando toda aquela expectativa do chefe que vai brigar no dia seguinte porque o negócio não foi entregue da forma correta e tá. Todo aquele estresse aumenta o cortisol, aumenta o cortisol, aumenta o cortisol. E aí, você tá lá até umas 10 horas, 11 horas da noite respondendo e-mail tentando resolver os problemas. O que vai acontecer? Produzir cortisol, produzir cortisol, produzir cortisol. Aí você não consegue dormir, certo? E o despertar. Tem gente que não acontece o seguinte, chega o despertar, que é a terceira fase, é aquela fase, gente, que o que acontece? Nesta fase, você começa, na fase do despertar, tem aquele horário, por exemplo, você vai despertar às 6 horas da manhã. É aquele horário que você sempre desperta um pouco antes, umas 5 horas.
Então, você teve alteração do seu sono por causa disso, porque você começou a despertar às 5 horas. E além disso, tem o barulho e tudo mais, certo? Então, na fase 1, por exemplo, tem uma diminuição de catecolamina, certo? E aí, quando diminui a catecolamina, que é a adrenalina, por exemplo, vai diminuindo, que vai começando daquele soninho quando vai diminuindo aquela adrenalina do dia, tal, vai diminuindo, tal. E aí, o que acontece? Na fase 2, é onde é produzida a melatonina. E na fase 3, também tem a parte do cortisol, que vai começar a te despertar. Certo? Bom, um sono de qualidade, reparador. Sandra, mas qual que é o sono de qualidade? Com quantas horas eu preciso dormir? Como que eu tenho que dormir? Você tem que dormir em torno de 6,5 a 8 horas por dia. Isso varia de organismo para organismo. Tem pessoas que dormem 6 horas e meia e acordam disposta para fazer todo dia, para trabalhar, para tudo mais. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer isso. E aí, o que acontece? Ela começa a dorme picadinho, né? 2 horas, aí acorda, ou se não acorda de manhã em 1 hora. Mas o mais comum acontecer é acordar 3 horas da manhã. Isso por quê? Porque teve alteração dessa produção de melatonina. Então tem que ver o que foi feito durante o dia que interferiu na produção de melatonina. Foi muito estresse? Um exercicinho, gente, que é feito e que isso deu resultado, tá? Já foi comprovado que deu resultado, é o seguinte. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que continuam trabalhando à noite, de madrugada. A mente continua trabalhando. Como que isso acontece? Então, você está lá naquele estresse, você tem que entregar uma coisa, você está fazendo um outro trabalho e você tem que entregar tal coisa, tal dia, tal, e você está cheio de coisa na cabeça, cheio de afazeres e cheio de data, cheio de prazo para você entregar, para você resolver e tudo mais. Então, se você não tem uma calma nesse período, você pode pegar e ficar de noite pensando em tudo isso. E aí você não consegue dormir, ou fica acordando de tempo em tempo. Então, tem um exercício que é muito interessante, que é você colocar no papel tudo que você tem que fazer no dia seguinte. Você não ficar pensando, para você não ficar pensando, você coloca no papel, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tal, escreve no papel. Por quê? Seu cérebro entende que você tirou daqui e pôs para o papel, e que agora você pode relaxar. Entendeu? Olha que coisa interessante. Isso já foi visto e foi comprovado e dá certo, tá, gente? Para você não ficar pensando naquilo o tempo todo à noite. Bom, mas como que acontece, né, esse sono? É o seguinte, a gente lembra que eu falo muito para vocês da mitocôndria, gente, quais coisas que a gente mais fala, né? Intestino, mitocôndria, sono, esses são os primordiais para a nossa vida, para a nossa energia, para a nossa vitalidade, certo? Então, o que acontece? A mitocôndria, ela que produz energia. Então, ela tem o que a gente chama de ATP, que é adenosina com 3 fósforos, né? Com 3 fosfatos. Adenosina trifosfato. Cada gasto que a gente vai tendo, vai eliminando um fosfato. Então, fica adenosina difosfato, depois adenosina monofosfato, que aí fica com fosfato só. No nosso... O que acontece? Aí tem umas fendas nos neurônios, tem os neurônios, né? Então, aqui tem o neurônio, né? Que é aqueles que transportam mensagens no nosso cérebro, né? Ele parece uma aranhinha assim, vem assim, faz um rainho assim, depois entra o outro. Cria uma fenda entre um neurônio e outro neurônio. Nessa fenda fica a adenosina que ficou sozinha, porque os fosfatos foram indo embora com o gasto de energia que você teve durante o dia para realizar todas as suas funções, certo? Conforme vai acumulando essa adenosina aqui, é isso que vai pegar e estimular a produção de melatonina, que vai fazer você dormir, certo? O que acontece, gente, quando você não produz essa melatonina de forma adequada, quando essa adenosina aqui, ela foi
coloca, por exemplo, uma medicação, né? Então, a medicação, ela vai acabar competindo com isso e vai interferir nisso, certo? E não vai produzir aquele sono reparador. A pessoa pega, dorme aquele sono meio forçado e no dia seguinte ela começa a ficar parecendo um zumbi, certo? Porque acaba atrapalhando esse processo, certo? Bom, mas quais as causas da insônia, né? As causas da insônia são alterações nessas mitocôndrias, né? Que produzem esse ATP. Então, se tem alteração no mitocôndria, por exemplo, lá na adrenal, em cima do rim, tem uma glândulazinha, né, que chama adrenal. E essa adrenal é que também vai estimular todo esse processo, certo? De produção de cortisol e tudo mais. Então, se a adrenal tiver alterada, se a mitocôndria tiver com tiver falida, não tiver tanta mitocôndria, ou por deficiência nutricional, ou por excesso de consumo dessa energia de forma inadequada, né? Então, o que vai acontecer? Você vai parando de ter essa adenosina que vai produzir a melatonina, consequentemente, você não vai produzir melatonina e vai prejudicar o seu sono. Outra coisa que compete com essa adenosina é o café. Por isso que tem gente que se toma café à noite e não dorme, certo? E aí, o que acontece, gente? Olha só que interessante. Tem muita gente que toma café no dia seguinte para manter acordada. Mas porque fala assim, olha, se eu não tomo café de manhã, nossa, eu não sou ninguém durante o dia todo. Eu tenho que tomar o café. Isso já mostra que está com alteração de tudo isso. Está com alteração de melatonina, está com alteração do seu sono, e isso está interferindo de manhã, que o cortisol vai lá para baixo. E aí ele precisa do café para acordar e para ter energia. Mas na realidade isso não... Ele vai dar essa sensação de energia, mas vai destruindo muito mais isso tudo, entendeu? Os receptores, essa fenda sináptica, onde tem que ficar a adenosina, o café, a cafeína, ela compete com isso, e isso vai acabando com essa produção de melatonina. E aí a pessoa não vai dormir à noite, chega de dia, fica cansada, fica esgotada, toma café, e aí, por causa da competição com essa adenosina que ia produzir melatonina, não produz melatonina de novo, e assim fica um vício, e a pessoa vai ficando cada vez envelhecendo mais, a pressão aumentando, certo? Olha só quantas coisas acontecem. A bebida alcoólica, gente. A bebida alcoólica, tem gente que bebe, fala assim, vou tomar um vinhozinho para eu relaxar, para eu dormir. Isso é uma história da carochinha. Por quê? O que ele relaxa, mas ele não consegue entrar por causa do álcool, não consegue entrar em sono profundo. Então, você não tem aquele sono reparador, certo? Tem aqueles tipos de insônia, então, que eu falei, né? Uma é da fase 1, que não consegue pegar no sono. A fase 2 é porque não produz a melatonina, então você acorda durante lá pelas 3 horas da madrugada, já por todas essas alterações que eu falei, luz muito clara, discussão. Uma coisa interessante. Quando você chega em casa, em vez de você assistir Cidade Alerta, em vez de você assistir qualquer jornalismo que fala sobre tragédia, quantos morreram da varíola do macaco, quantos morreram de Covid e tudo mais, o que você tem que fazer? A melhor coisa para melhorar a produção de melatonina à noite é rir bastante, né? Então, faça uma comédia. Assiste uma comédia, assiste uma música gostosinha, né? Aquela música relaxante. Tem até umas musiquinhas no YouTube e tal. Existe playlist até para musiquinha para sono, né? Para você começar a relaxar. Se você puder ter luz vermelha no seu quarto, é melhor, porque a luz vermelha vai induzir a produção dessa melatonina também. Evite luz muito clara. Põe um abajuzinho, né? Com aquela luzinha bem baixinha, ou luz amarela, que isso vai pegar e vai começar a induzir seu sono, entendeu? Então, tem tudo isso que vai preparar para você ter um sono perfeito, certo? Bom, então, o que a gente vai fazer para poder solucionar esse problema? O que a gente falou das causas, falou como acontece e tal, e como a gente soluciona? Bom, então, vou falar da parte alimentar.
alimentar, primeiramente, né? Que como eu sou nutricionista, então vou falar primeiramente da parte alimentar. Então, uma das coisas, você pode, da parte alimentar, tem alguns alimentos que tem muito mais triptofano, que vai ajudar na produção de melatonina, certo? Então, tem muito mais magnésio. Então, vou citar aqui alguns. Por exemplo, as frutas vermelhas, ela é rica em fitomelatonina. É um tipo de fitoterápico que parece melatonina. Então, ele vai ter um efeito muito parecido com a melatonina e vai induzir essa melatonina, a produção da melatonina. O kiwi, gente, o kiwi, quem tem insônia e tal, se recomenda comer 2 kiwizinhos antes de dormir. Por quê? Porque ele, além de ter fitomelatonina, ele tem magnésio. O magnésio ajuda na produção de melatonina, ajuda na produção de serotonina, e o magnésio é um relaxante natural, entendeu? Certo? Amêndoa. Olha o que a amêndoa tem: magnésio, vitamina magnésio, que é um relaxante, que ajuda a produzir serotonina, ajuda a produzir a melatonina. Ele tem vitamina B6, que também é importante para a produção de serotonina e de melatonina. E ele também tem magnésio. Ele também tem fitomelatonina, que também vai induzir a produção de melatonina. Olha só. Então, essas coisinhas você pode já colocar na sua alimentação, né? Peixes ricos em ômega 3, né? Pelo menos 3 vezes por semana. Foi feito tipo de uma comparação, né? De pessoas que comem mais carne de porco, carne de frango, e as pessoas que comem mais peixe, pelo menos 3 vezes por semana. As que comem mais peixe chegavam a sono mais profundo do que as que comiam mais frango e porco. Olha que interessante. Chazinhos, né? Chazinho de melissa, chazinho de camomila, chazinho de mulungu, né? Todas essas, eles são indutores do GABA, né? E o GABA, ele ajuda, é o ácido GABA aminobutírico. Esse GABA é que induz a produção de melatonina, que faz você dormir, faz você relaxar, faz você ficar tranquilo, calminho, né? Então, isso daí, quem tem, por exemplo, muita dificuldade, né, de dormir, pode se dar até o GABA em forma de manipulado mesmo, só que isso tem que ser feito com um profissional. Mas o chazinho de melissa, olha só, ele ajuda nesse neurotransmissor que é o GABA, que é muito importante para o sono. O chá de camomila diminui o tempo para pegar no sono. Então, lembra daquela fase 1 que eu falei para vocês? Olha, fase 1 é aquela que não consegue pegar no sono. Então, chá de camomila diminui o tempo gasto de pegar no sono. Começa a pegar no sono mais rápido. O chá de mulungu possui uma ação sedativa potente, combatendo estresse, ansiedade e depressão, através da elevação do GABA. Lembra que eu falei? O GABA, ele dá essa sensação de tranquilidade, paz, certo? O chá de valeriana é o ácido valerínico que tem nele, né? Que ele induz o sono, diminui a ansiedade e inibe a degradação, a quebra do GABA. Com isso, você vai ter mais tranquilidade, mais calma, e ele ajuda muito no sono. Só que, gente, se você toma fluoxetina, se você toma algum ansiolítico, você não pode tomar esse tipo de chá e nem o suplemento da valeriana, porque senão ele compete, tá? Com antidepressivo e o ansiolítico, ele não pode ser tomado junto com isso, tá? Chazinho de passiflora. Passiflora, você não escuta falar assim, dá maracujina para ele, né? Por quê? Porque a passiflora, ela vem da flor e da folha do maracujá. E ela também dá essa sensação de diminuição que tranquiliza, elimina o estresse, né? E ajuda você a dormir também, ajuda a produzir tem uma ação sonorífera também, sonífera, né? Sonífera e tranquilizante, antiestressante, tá? Chá de cidreira, chá de lavanda, gente, chá de cava-cava, o chá de cava-cava também, ele é ansiolítico e antinervosismo, né? Vamos dizer assim. E só que não pode tomar quem é gestante, quem toma antidepressivo, quem toma ansiolítico, tal, não deve tomar esse tipo de chá e nem a suplementação dele, tá bom, gente? Porque senão compete.
E suplementos, né? Suplementos tem o L-teanina, tem a própria lavanda, a gente fazendo em forma de extrato, a melatonina, o próprio hormônio da melatonina que a gente pode estar prescrevendo. Por exemplo, a L-teanina se prescreve em torno de 100 a 200 miligramas, a lavanda, 3 gotinhas no travesseiro, por exemplo, aqueles olhinhos essenciais de lavanda, você pode colocar 3 gotinhas no travesseiro. Ele vai te ajudar no seu sono também, tá? A melatonina, 3 a 5 gotas embaixo da língua, mas tudo isso tem que ser prescrito por um profissional, porque ele vai ver realmente o que você está precisando. Você está precisando da indução do sono? Você está precisando do aumento de melatonina? Você está precisando da diminuição do cortisol? Isso tem que ser feito de uma forma profissional, tá, gente? Essa suplementação. O único que pode você estar tomando que não o aumento dele não é tóxico, é o magnésio, tá? O magnésio pode ser o treonato vai ajudar muito mais nessa parte de relaxamento neurológica, tá? Até o próprio GABA a gente pode suplementar, certo? Bom, gente, então, qual que seria o jeito certo de evitar a insônia? Se expor o jeito certo é você pegar, levantar cedo, e você já levantar e já ir fazer uma caminhada no sol sem protetor solar, sem nada e sem óculos. Por quê? Porque aquela luz solar vai entrar no seu olho, lá vai para o hipotálamo e vai produzir o cortisol para você estar naquele pique durante o dia, certo? Aí, tudo bem. Evitar bebida alcoólica 8 horas antes de dormir. Nossa, 8 horas? 8 horas. 8 horas. Porque se você toma 6 horas antes de dormir, tem algumas pessoas que dizem que conseguem dormir, mas não é aquele sono tão reparador assim, tá, gente? Ele não deixa você chegar em sono profundo. Então, se recomenda 8 horas antes de dormir, não beber bebida alcoólica, tá? Nenhuma bebida estimulante, tipo chimarrão, café, nada disso, tá? Higiene do sono. Como que é a higiene do sono? Pensamento, né? O que você pensa também vai refletir. Então, por exemplo, vamos supor que você vai assistir um filme de terror. O seu cérebro, ele não sabe o que é certo e o que é errado. O que é verdade e o que não é verdade, né? O que é certo e o que é errado. O que é verdade, o que está acontecendo na real e o que não é verdade. Tanto que, quando você assiste um filme de terror, por exemplo, se alguém mexer na porta, você leva aquele tranco, certo? E aí, o que acontece? Porque você fica com medo, né? E aí, isso pode interferir de você. Quantas pessoas não assistiu algum filme, ou até assim, alguma Cidade Alerta, algum problema que teve e tal, durante um pouco antes de dormir, e chegou à noite e ficou pensando naquilo. Até uma novela, a novela que aquele assassinou aquele outro, tal, e aí você chega à noite, você fica pensando, você sabe que aquilo não é real, você sabe que aquilo não aconteceu, que foi tudo encenado, mas o seu cérebro fica pensando naquilo. Então, tenta sempre trabalhar o seu pensamento para você pensar coisas que te relaxam. Então, assiste comédia, tudo isso, tá? Luz, então, luz a mais baixa possível, umas 2 horas antes de dormir, tenta pegar e colocar abajurzinho, luzinha amarela, vermelha, evita aquela luzinha azul. Não é legal ter monitor, por exemplo, gente, de relógio, de computador, com aquela luzinha azul, porque aquela luzinha azul, ela entra no nosso cérebro como se fosse a luz do céu, a luz do sol. Então, o nosso cérebro entende que a dia vai produzir cortisol e não vai deixar você dormir. Então, se você tiver algum monitor, assim, no quarto, um rádio relógio que tem essa luz azulzinha, tampa essa luz azulzinha com uma fita crepe, com qualquer coisa que tampe ele, tá? Certo? Rir à noite ajuda bastante no sono, evitar bebida alcoólica, ingerir chazinhos relaxantes, né? Esses todos que eu falei para você, mulungu, chazinho de melissa. Eu mesmo já estou começando a tomar o meu, ó. Quer um pouquinho? Aqui tem chazinho de melissa misturado com chazinho de camomila, tá bom, gente? Uma boa tomada para você dormir à noite bem, certo? Ingerir mais frutas vermelhas, né? Ingerir peixe. E o que é jeito errado? Tomar café preto
principalmente da parte da tarde para frente, tomar bebida alcoólica à noite, dormir tarde, porque a gente também tem os ciclos de começar a produzir melatonina, certo? Então, pode reparar, às vezes você chega em casa e às vezes lá pelas 8 horas, mais ou menos, você começa a ter um soninho gostoso, assim, você senta no sofá, daquele soninho gostoso, você fala assim, eu vou tirar só um cochilinho, só para relaxar. Aí você deu aquele cochilinho para relaxar, foi a pior coisa que você fez. Por quê? Porque daqui a pouco você acorda, aí é como se o cortisol vai lá em cima e você demora para pegar no sono de novo. Entendeu, gente? Então, a melhor hora para começar a dormir é umas 22 horas, certo? Outra coisa, viver em ambiente de estresse. Isso daí para você pegar no sono é terrível. Então, tenta pegar e fazer um ambiente gostoso. Põe uma musiquinha gostosa na sua casa quando você chega em casa, já para ir preparando. É toda uma preparação para aquele sono relaxante, tá bom? Ficar com luz clara até altas horas da noite. Esse também não é o jeito certo. Assistir programas tensos na televisão. Não é o jeito certo. Então, vamos começar hoje, gente? Vou dar alguns passinhos para você já começar a trabalhar seu soninho. Então, lembra? Chazinho, certo? Se você quiser, eu ofereço um pouquinho aqui para você, tá bom? Tome magnésio, né? Comece uma alimentação mais natural, mais comida de verdade, as fast foods, tudo isso tem uma concentração maior de sódio, e que isso também acaba atrapalhando, né, esse seu organismo, tá? Tem alimentos ricos em antioxidantes, como vitamina C, vitamina D, vitamina A. Evite alimentos ultraprocessados, saia das telas do celular pelo menos, no mínimo, 2 horas antes de você ir para a cama. Procure um profissional integrativo para trabalhar, se você tiver mais dificuldade, se precisar de uma suplementação, no começo trabalhar essa parte mitocondrial sua, porque às vezes você não tem mais tanta mitocôndria, né, no seu organismo. E isso não produz o ATP, que não libera aqueles fosfatos que vão gastando durante o dia, não dão adenosina dentro, entre os neurônios, e isso não vai produzir melatonina, certo? Porque é o acúmulo de adenosina que vai estimular a produção de melatonina, que é o seu hormônio do sono. Então, e às vezes aquela falta de energia durante o dia, querer falar assim, não tem mais energia para nada, pode ser um sinal de uma diminuição de mitocôndria. Então, você precisa ter esse aumento de mitocôndria, tá? Porque a mitocôndria é que dá energia vital, energia para os seus órgãos funcionarem, energia para você, né? Para durante o seu dia, e ela vai colaborar para a formação de melatonina à noite. Tem umas técnicas, né, que chama Mindfulness, que elas ajudam você a relaxar, né, bastante. Ela ajuda a dar um relaxamento, você pegar e desconectar mesmo daquela correria do dia a dia, tá? E o Você Mais Leve está aqui para isso, para te ajudar em todos os sentidos, no sentido emocional, na parte física, na parte nutricional, porque se você tem os nutrientes, mas você não está conseguindo lidar com as emoções, você não consegue ter um sono relaxante. Se você tem os nutrientes, tem a parte emocional, mas não tem atividade física também para ajudar na produção de serotonina, de dopamina, também isso vai atrapalhar no seu sono, certo? Então, você precisa de todo esse aparato para poder te ajudar de forma adequada se você tem uma insônia que não está conseguindo lidar com isso mesmo, colocando chazinho mesmo, fazendo toda a higiene do sono, tudo isso, você ainda está tendo dificuldade, você precisa de uma equipe trabalhar para você. Tá bom? E a gente está aqui para ajudar vocês. No Você Mais Leve, justamente quer que você tenha um sono mais leve. Tá bom, gente? Então, um abraço, meus amores. Foi um prazer estar aqui com vocês. E aguardo vocês amanhã, hein? Dia 22 também do 8, lembre-se do desafio Você Mais Leve. Um beijo, gente. Fica com Deus, que Deus abençoe vocês, tá? De montão. E tem um